Bom dia, graças Pai do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. A palavra de hoje é: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos aqui falar da palavra de Deus. Quando conhecemos a verdade, somos libertos. Através de quê? Da verdade, que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele veio no ministério dele e foi quem mais pregou sobre o inferno. Sim ou não? O Senhor Jesus, o propósito dele é o quê? Julgar, condenar? Não. O propósito de Jesus é salvação. Então ele pregou sobre o inferno. Só que ele não condenou ninguém que a pessoa vai para lá. Ah, você, fulano A, fulano E, você vai para o inferno. Não. Você nunca viu Jesus falar isso. Ele pregava a verdade, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo se encarrega e é quem faz. É quem leva o pecador ao arrependimento. Não precisa você pregar condenando, julgando todo mundo, falando que todo mundo vai para o inferno. Não se salva ninguém. Aí tem um homem aí que está pregando aí, tem nada contra ele, mas nas pregação dele, que diz que é enviado por Deus, não se salva ninguém. Pastor nenhum, nem um ser humano vai ser salvo, só ele. Isso aí é mentira e está errado. Se Deus deu um dom para pregar, pregue a verdade. Fale do inferno, mas não condene os outros. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, aquele que crê em mim e for batizado, aqui está falando sobre o batismo, mas não é o batismo que vai te salvar, não. O batismo é apenas um reconhecimento, que você reconheceu Jesus. Ele diz, aquele que crê em mim e for batizado, será salvo. Veja bem. E aquele que não crê, já está condenado. Então não precisa, nem eu nem você, apontar o dedo nem condenar ninguém. Quando nós não aceitamos Jesus, nós já estamos condenados. Isso que Jesus quis dizer. Ele pregou sobre o inferno, mas ele não apontava o dedo dizendo que você vai para o inferno. Se você não me aceitar, você vai para o inferno. Não, é por o amor. Porque nós temos que levar a palavra de Deus aos corações, como Jesus diz, e de levar o evangelho a toda criatura. Fazeis discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas quem faz isso, se encarrega de converter o coração, é o Espírito Santo, não é na marra, não é por medo. Isso que é a verdade. Eu conheço essa verdade. Quando eu fui tocado por o Espírito Santo, que eu estava no caminho errado, eu fui tocado por o Espírito Santo. Eu ouvi a palavra de Deus, conheci a verdade, e a verdade de Jesus me libertou, a palavra. Ninguém ficou me apontando o dedo, me julgando, me condenando, que eu ia para o inferno, que eu ia... Não, não podemos. Eu acho que está errado. Porque Jesus nunca abriu a boca dele e falava, você vai para o inferno, você vai para isso. Ele pregava, falava sobre o reino de Deus, falava, foi quem mais falou sobre o inferno, mas ele não julgava, apontando o dedo, você vai para lá, você é isso, você é aquilo outro. Quando aquele jovem rico foi até Jesus, perguntou para Jesus o que faria para herdar o reino do céu. O que Jesus falou para ele, o meu pai? O Deus nosso. O que é que ele falou? Ele falou, vai e vende tudo que tem e dá para os pobres e me segue que terás um tesouro do céu. O jovem que? Não, né? O jovem virou as costas e foi embora. Porque o coração daquele jovem estava nos bens materiais, na riqueza dele. Mas Jesus julgou ele? Jesus condenou ele? Ah, aquele lá vai para o inferno. Ele não falou isso. Você viu em alguma parte da Bíblia Jesus falando que ia para o inferno? Nem Judas, que traiu Jesus, Jesus falou que ele ia para o inferno. E hoje se levanta pregador aí, não tem nada contra a vida dele. Muitas vezes eu vejo os vídeos dele, mas só que uma pessoa que é usada por Deus, que Deus usa, que nem ele fala que usa aquilo que Deus te deu para fazer o bem, não para condenar, não para apontar o dedo. Não é assim que se prega o evangelho. Não é na marra, não é na força, não é por medo, mas sim você levar o evangelho a toda criatura. Levar o evangelho a toda criatura e saber que a palavra de Deus ela tem o poder de transformar. E saber que Deus é um Deus que perdoa a todos. Mesmo que você esteja no caminho errado, se arrependa do que você fez, do que você está fazendo, mas se arrependa de verdade. Não confunda a emoção com arrependimento. Se arrepender, Jesus perdoa. E aquele que se entrega a Jesus é salvo. Ele diz, todos aqueles que o Pai me dá, esse com certeza virá a mim.
e de modo algum eu o lançarei fora. Então, todos que vai a Jesus, ele não lança fora. Essa é a realidade da palavra de Deus. Não precisa, nem eu nem você, condenar ninguém. Porque que nesse versículo fala, aquele que crê em mim e se batizar será salvo. Aquele que não crê, meu irmão, em Cristo Jesus, é isso que Deus quis dizer. Ele pregou a verdade e deixou o Espírito Santo, o Pai, agir conforme a vontade dele para converter os corações. Não é xingando, não é botando as pessoas para o inferno que você vai ganhar alma para Cristo. Não tem como, porque não é nós que fazemos isso, é o Espírito Santo de Deus. Fica aí a dica. Conheça a verdade e a verdade vos libertará, que é a palavra de Deus. Mas todos aqueles que se arrepender dos seus pecados e for até Cristo, têm salvação. Não vá nessa não. O jeito de pregar a palavra de Deus é muito simples. E tiramos por a palavra, você nunca viu Deus, Jesus quando esteve aqui na terra, ele nunca ficou aí condenando ninguém, apontando o dedo, você vai para o inferno, você não vai ser salvo, igreja tal vai para o inferno, pastor tal vai para o inferno, pastor isso vai para o inferno, pastora tal vai para o inferno. Mentira. É mentira. Ouça a verdade que é a palavra de Deus e deixe o resto com o Espírito Santo de Deus. Converter os corações é trabalho do Espírito Santo de Deus. Deus não veio para julgar, Deus não veio para condenar. Por que você está condenando? Se Deus te deu um dom de pregar a palavra, use para pregar a palavra, falar a verdade, mas sem condenar. Porque a pessoa mesmo, quando rejeita Cristo, ela já está condenada, não precisa você condenar mais. Esta é a realidade. E a palavra de Deus está aí, sendo levada todos os dias. Mas cabe às pessoas ouvir a palavra de Deus, porque Deus deixou o livre-arbítrio, o direito de escolha. Há 2 caminhos, sim ou não? Ou há mais caminhos? Só tem 2 caminhos, o céu e o inferno. Aí ele fala o quê? Você é quem escolhe aonde você quer passar a sua vida eterna. Se é no céu ou é no inferno. É escolha de quem? É Deus que joga a pessoa lá? É Deus que condena pôr no dedo? Não, Deus não quer que o homem vá para lá. Ele criou o inferno para Satanás e os seus anjos, não criou para o homem. O homem vai para lá por teimosia, por desobediência. Mas não é porque Deus quer que o homem vá para lá. Então não é eu e você que tem que apontar o dedo e condenar os outros dizendo que os outros vão para o inferno. Não, está errado. Está errado. Isso é fora base de Bíblia, não tem base bíblica para isso não. Isso está errado. Quem julga é Cristo. Ele é o nosso juiz e o nosso advogado. Ele sabe quem vai ser salvo ou não. Então não precisa ninguém condenar. É só levar o evangelho. Falar do amor de Deus. Está no caminho errado, se arrependa. Conheça Cristo. Se converta e será salvo. Creia em Cristo, será salvo você e sua família. Essa é a realidade. Se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Um bom dia abençoado e que Deus abençoe a todos. E pregue a palavra, mas não condene nem julgue ninguém não, porque só Deus é quem sabe e quem tem o poder de julgar e falar para onde vai, quem vai ser salvo ou não. Eu e você não temos. Nós temos apenas que levar a palavra até os corações. Um bom dia abençoado.